Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. E hoje começamos o nosso comentário e a nossa análise com um dos temas que marcaram a atualidade política internacional, a detenção para interrogatório do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy. Em causa estão os fundos que financiaram a sua campanha eleitoral de 2017. Na política nacional falamos do novo nome para secretário-geral do PSD, ainda uma ameaça por parte do Bloco de Esquerda contra António Fonseca, presidente da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto. Na saúde, destacamos a primeira mulher europeia, que é portuguesa, a liderar a Federação Internacional de Saúde Ambiental. E para terminar, falamos de Bruxelas e Londres com acordo para o Brexit. E comigo em estúdio tenho Albino Almeida. Albino, obrigada desde já pela sua presença. Começamos precisamente por falar num dos temas que marcaram então o dia hoje, a detenção para interrogatório de Nicolas Sarkozy. Vamos ver, eu espero que o mundo possa mudar deste ponto de vista. Eu tenho bem consciência que a França é política corrente da justiça, a notar, digamos assim, todas as denúncias, os indícios de gestão menos legal, ou se quiser ilegal, ou se quiser danosa, durante o mandato dos presidentes da República, e só depois é que pode interrogá-los. É um princípio que está estatuído pela lei francesa e, portanto, penso que é esse exercício que estará aqui em causa. Coisa diferente é quando alguém é detido para prestar declarações, porque isso faz supor que esse alguém procurou furtar-se a prestar declarações. E eu gostava de dizer aqui que ninguém que faz coisas na administração pública está isento de errar. É bom que não erre de forma voluntária nem de forma dolosa, mas constatando que errou ou que cometeu alguma ilegalidade, esteja disponível para explicar as circunstâncias em que a cometeu. Eu costumo dizer que a política tem que se explicar toda. Muitas vezes a verdade não pode ser dita no momento em que é conhecida. Precisa de ser aferida, precisa ser testada. Mas deve imediatamente ser claramente explicada às autoridades. Ora, estas suspeitas têm precisamente a ver, e é preciso recuarmos a 2017 na campanha política de Nicolas Sarkozy, têm precisamente a ver com apoio financeiro garantido pelo regime líbio. São estas as suspeitas, então, que pairam sobre Nicolas Sarkozy? Eu também ouço as suspeitas que pairam, deixam de pairar, voltam a pairar e continuam a pairar e depois deixam de pairar, desculpem-me lá em casa esta brincadeira, sobre o Trump e sobre a Rússia. Penso que depois da morte do espião em Inglaterra, ninguém tem dúvidas que a Rússia neste momento interfere onde quer e onde lhe apetece e sobra-lhe tempo. Não por acaso hoje estivemos a debater noutro órgão de comunicação social o papel das redes sociais na qualidade da democracia e penso que estamos todos de acordo que é um papel negativo e é um papel sobre o qual importa refletir. Agora, eu diria... E que cada vez tem mais importância. Exatamente. Nas questões mundiais. Exatamente. Eu gostava que nós percebêssemos de uma vez por todas porque é que temos que fazer, há muitos anos, quiçá há muitos séculos, uma política cínica, que é, ao mesmo tempo que afirmamos que somos aliados de um qualquer regime, e o regime líbio caiu antes de 2015, caiu Gaddafi, justamente por aparentemente não ser uma democracia, e estiveram envolvidos ali países na chamada Primavera Árabe, que derrubou e matou Gaddafi, para agora continuarmos aqui com uma leve suspeita de que possa ter havido alguma ligação espúria entre o dinheiro líbio e dinheiro e a campanha francesa. Que se apure tudo, é o que eu defendo, e que de uma vez por todas deixemos o cinismo que tem presidido às relações internacionais. Porque de um lado vemos pias declarações de amor à democracia, ao mesmo tempo que as pessoas que as fazem estão a negociar, afinal de contas, os interesses que aparentemente não serão legítimos, senão o presidente Sarkozy não estaria a ser demandado pela justiça francesa para os explicar. Agora, aquilo que me parece óbvio é que, e o que me choca mais, é que a detenção de um ex-presidente possa significar qualquer falta de vontade de colaborar de forma clara com a justiça. Albino Almeida?
eu quero acreditar que não haja outras razões, porque então certamente iremos ter também, como em Portugal já tivemos, uma detenção para haver investigação, o que seria a todos os títulos lamentável. É de facto a primeira vez que Nicolás Sarkozy é detido. Certo. No entanto, já vieram ao público também outras suspeitas. De facto, como é que podemos ver esta ligação, esta suposta ligação que existe entre Nicolás Sarkozy e a sua campanha em 2007 e estes apoios financeiros? Bem, eu diria que os republicanos franceses, que a direita francesa nunca iludiu, e de alguma maneira isso até chegou a ser política de Estado mesmo no tempo de Mitterrand, que o que interessava às empresas francesas interessava à França. Era ver mesmo a política externa francesa, era aquilo que fosse a definição estratégica das suas empresas, das suas grandes empresas, a PSA, enfim, a Elf, a Total, aquelas empresas francesas relacionadas com estas áreas. E por isso eu acredito que fiquem, de facto, pessoas que, nesta lógica, façam a tradicional confusão que existe na política e que eu acho que ninguém na Europa, aliás, Helmut Kohl caiu por isso. Helmut Kohl caiu por isso, é bom lembrar, só que Helmut Kohl fez uma coisa que só está ao alcance dos grandes, que foi dizer: eu devolverei o dinheiro, eu colocarei o dinheiro, digamos, eu recebi dinheiro que não devia, vou devolver esse dinheiro e retiro-me da vida política. Eu acho que Sarkozy, a ter feito o que fez, tinha um bom exemplo na sua família política, realmente, Helmut Kohl, que na altura própria assumiu que também ele tinha recorrido a financiamento com regras pouco claras, pegou nesse dinheiro assim recebido e devolveu às empresas em causa, com o compromisso, de não saber quem eram as empresas, e 2, retirar-se da vida política. E, portanto, temos aqui também uma questão pertinente para analisar. Com certeza, de ética, o tal banho de ética que agora se fala tanto no nosso país e que, pelo visto, não é só no nosso país que o banho de ética está a ser necessário, até não tendo sido conseguido de todo por quem o anunciou. Mas isso são outros caminhos da história, como diria um amigo nosso do Porto. Muito bem. Albino Almeida, passamos então agora para a política nacional. Falamos do novo secretário-geral do PST. José Silvano é então o nome para o novo secretário-geral do PST, depois então do anterior se ter demitido, e o Barreiras Duarte demitiu-se, esteve um mês depois então de Rui Rio ter assumido a liderança do PST. Como é que podemos analisar estes factos que ocorreram durante o mês e agora também este novo nome para o PST? Quando acontecem episódios destes relacionados com as licenciaturas das pessoas, eu diria que não havia necessidade. Eu acho que a política não obriga ninguém a ter um curso superior e muito menos a frequentar uma universidade onde nunca ninguém entrou. E ser aparentemente um investigador externo, vamos dizer assim. Por isso, lamentavelmente continuamos no tempo em que achamos que é muito valioso os engenheiros, os doutores, não é? Em que até se confundem doutores e médicos, mas isso não é muito grave. Eu próprio sou professor de primeira profissão e, por economia de raciocínio, como todos os professores são doutores, dizem doutor Albino há muitos anos. Curiosamente, agora percebi que todos aqueles que fizeram bacharelatos e licenciaturas antes de Bolonha até são mestres. Portanto, eu, dentro em breve, serei mestre. Nem de mim próprio sou mestre, mas, enfim, alguém entenderá que posso usar esse nome. É irrelevante. E acho que Barradas Duarte andou mal. E, portanto... Esse foi um dos casos, o caso do currículo. Exatamente. Quando ele transformou um cão que mordia no homem, que é normal, num homem que mordeu no cão. E deixou de facto, continuou a tentar ser o homem que mordia no cão e não percebeu o que é que lhe ia acontecer. Enfim, aparentemente só percebeu tardiamente. Agora, pelo alinhamento que anunciou aos nossos telespectadores, eu hoje tenho que fazer declarações de interesses. E a primeira vai sair agora. Eu conheço o presidente, e veja bem que ainda me lembro dele como presidente de Mirandela, José Silvano, para quem está lá em casa, lembrar a morte do Leandro, um miúdo que saiu da escola e se afogou no Rio. E eu, na altura, tive a oportunidade de conversar... Na altura se suspeitou que fosse um caso de bullying. Exatamente, que se suspeitou que era um caso de bullying. Depois descobrimos que, afinal, era um caso de insuficiência de meios na escola, onde havia um porteiro que era recepcionista e telefonista ao mesmo tempo. Porteiro, recepcionista e telefonista. E, portanto, quando estivesse ocupado com uma destas tarefas, não estaria a desempenhar bem a outra. Aparentemente, não se apercebeu que o Leandro deixou a escola, a instituição, e infelizmente para o Leandro avaliou mal. Ele era um miúdo, conhecia bem a zona, mas terá avaliado mal a força do Rio, a força da abraçada e as condições em que na altura, e morreu.
Na verdade, eu falei com vários professores, com os diretores da escola, com dirigentes sindicais e retenho para mim a grandeza e a postura correta que teve o presidente de Mirandela, onde, aliás, pontificou durante muitos anos um amigo, o Dr. José Manuel Pavão, bem conhecido da cirurgia pediátrica, e, portanto, liga-me a Mirandela o conhecimento direto das pessoas. Eu diria que o Dr. José Silvano, como cidadão interveniente que é, irá prestar certamente um trabalho por convicção ao seu partido, e eu desejo, naturalmente, a partir daqui, as maiores felicidades, compreendendo que, ao contrário de outros, o Dr. Silvano é um diligente militante do PSD, portanto disponível para que, quando o partido lhe pede alguma tarefa, ele a possa desempenhar. Creio que ele tem boas condições de exercer bem o lugar. Ele foi também presidente ali de vários organismos até supramunicipais e, portanto, é um homem com vasto conhecimento que lhe permitirá, certamente, fazer um bom desempenho neste lugar. Albino Almeida, como é que vê a aproximação entre PS e PSD? Uma aproximação que eu diria natural. Na realidade, nós haveremos de assistir, não daqui a muitos anos, a que o maior partido, que o partido que ganha as eleições procurará, junto de todos, sem exceção, formar governo. Bem sabemos que agora há uma senhora aí que, aliás, muito curiosamente, quase todos os articulistas do fim de semana falavam em que terá levantado a crista. Ela chama-se Cristas de nome e terá levantado a crista, no sentido de achar que um dia vai chegar a primeiro-ministro. Já toda a gente percebemos como é que acharia. Com 6% nas intenções de voto, se algum dia vier a ser o partido mais votado, o CDS só poderá fazer uma aliança em regime de geringonça. As geringonças vieram para ficar, aliás, mais à frente iremos falar de outra, a propósito da situação de uma junta do Porto, e, portanto, eu diria que acho natural que os partidos conversem entre si e encontrem resoluções para os problemas do país. E aí a responsabilidade é de quem ficar fora. Eu direi que nas questões que serão importantes para o futuro, como a regionalização, em concreto, cabe ao PC e ao Bloco verificarem se querem ficar do lado certo da história ou do lado errado da história. Se naturalmente o PSD, com a sua nova liderança, quiser nesta matéria, como deve, ficar do lugar certo, eu só posso estar de acordo. E estou a ter-me exclusivamente a uma matéria em concreto que é a descentralização. Neste caso em concreto, que depois levará mais tarde, com o tempo, à regionalização, que é isso que está em cima da mesa, na verdade. Para já a descentralização e estão de facto então também em cima da mesa aqui algumas transferências de poderes para as autarquias. Muito bem. Albino Almeida, falamos agora precisamente de política local e falamos precisamente também do tema que há pouco referiu. O Presidente da União de Freguesias do Centro Histórico do Porto admite reduzir postos de trabalho para reduzir os encargos financeiros com recursos humanos. Pronto, é outra declaração de interesses que eu tenho que fazer. Eu conheço o António Fonseca há 30 anos, há mais de 30 anos, e portanto tenho para mim que o António teve que chamar a atenção para um problema interno que tem na Junta, que nem sequer decorre dele ser uma geringonça. O António Fonseca é um homem conhecido, foi durante muitos anos dirigente da Associação de Bares da Zona Histórica do Porto e, nesse sentido, é um homem que conhece muito bem a terra que governa. E também por isso é o único que não tem uma coligação, digamos assim, idêntica à que acontece nas outras freguesias, em que se aproveitou o PSD ter contribuído para eleger o Presidente da Assembleia Municipal do Porto, aliás com toda a justiça, porque foi nele que o povo votou, mas que não tinha maioria para ser eleito, ou por outra, para ser confirmado na Assembleia Municipal, e, portanto, foi possível um acordo ao abrigo do qual alguns presidentes de junta encontraram com o PSD, preferencialmente, e de relembrar que o movimento Rui Moreira é oriundo do CDS e, em muitos casos, nas juntas, especialmente de PSDs, zangados e maus caráteres, peço desculpa de eu dizer, mas conheço alguns e, portanto, não eram grandes peças, não é? Alguns até estão à luz de terem sido presidentes das Assembleias Municipais ou de freguesia onde aprovaram tudo e agora, como presidentes de junta, descobriram que aprovaram mal, mas não fazem nenhuma autocrítica. E, portanto, nós estamos a falar aqui numa situação em concreto em que, sem fazer um acordo formal com nenhuma força política, mas dialogando com todos, o António Fonseca conseguiu não só aprovar o Executivo, a proposta de Executivo que submeteu à Assembleia de Freguesia, mas também o orçamento para o presente ano. E o que ele vive é uma situação a dois tempos complicada. Em primeiro lugar... Há falta de diálogo com a autarquia?
Eu diria que há, mas é atrasos da autarquia. O que eu compreendo, porque sabemos que os primeiros 4 meses das autarquias, das câmaras, são muito difíceis em matéria de dinheiro, pela simples e elementar razão que o primeiro dinheiro que entra a sério é o IMI e esse só entrará no final do próximo mês de abril. Quanto ao resto, a Câmara do Porto tem em atraso, vai para o 3º mês que não faz as transferências que devia para as juntas de freguesia. Alegadamente era o Tribunal de Contas, mas o Tribunal de Contas, a parte que tinha que se pronunciar já se pronunciou, por isso os salários já estão pagos na junta da Zona Histórica, em toda a junta, a União de Freguesias, mas subsiste um outro problema que tem que ver com a política do Governo, ou seja, o Governo considera que é duplo financiamento, considera o Tribunal de Contas que é duplo financiamento, financiar uma instituição como a que tem as creches, sendo ela da junta de freguesia. Por isso trata-se de duplo financiamento, uma vez que já há os 3 Fs e havendo um financiamento da Segurança Social às creches da junta de freguesia, haveria aqui um duplo financiamento, neste caso da Segurança Social. Esta lei existe desde 2007, mas como muitas foi uma sugestão de lei. Até que o atual ministro, que foi quem fez a lei em 2007, resolveu cumpri-la. E isso deu uma consequência muito certa, que é, aliás, a razão pela qual eu disse que o PSD está preocupado com a descentralização. Porque o PSD e o PS é que têm estes problemas na mão e agora uns zangados do PSD, que são a maioria que está no Porto. E que tem que ver com isto, ou seja... Com esta transferência de tem a ver com competências. isto, ou seja, quando houver uma descentralização, o Estado Central tem que perceber que, ou pela Segurança Social ou pela autarquia do Porto, está a fazer uma despesa. E, portanto, é correto que ao transferir a verba para o Porto, tenham atenção que existe uma junta de freguesia da Zona Histórica que propicia um trabalho social relevante para muitas crianças. E ou resolve isto através de um regime de exceção e transitório, ou, na realidade, correm o risco de ter que ser fechadas porque ele não tem sequer enquadramento legal para manter a funcionar as creches a partir da junta de freguesia. De que forma é que poderia mantê-las a funcionar? Da forma que tem feito até agora, que tem praticamente gerido a freguesia de maneira a poder dispor das verbas do Fundo de Financiamento das Freguesias e depois das verbas que vêm da Câmara para, fazendo uma geometria, uma gestão, digamos, em geometria variável, conseguir ter chegado para as necessidades. O que a partir de agora é impossível, pois o Tribunal de Contas levanta problemas que são insanáveis. Surgem daí também estas questões levantadas por António Fonseca? Exatamente. Eu acho que o que António Fonseca está a fazer é aquilo que toda a gente faria no lugar dele, sabendo que ele é um ser profundamente social. Ele está a tentar chamar a atenção para que o ajudem a não ter que ir por caminhos que, cumprindo a lei, lá está, falávamos há bocado de Sarkozy, ou seja, António Fonseca, se cumprir a lei, tem que fechar as creches. Se mantiver as creches abertas, deixa de cumprir a lei. Um dia também ele pode ser demandado por ter incumprido a lei. E por isso, isto levanta muitos problemas, que como perceberão todos que nos estão a ouvir. Também já aqui faz essa crítica a António Fonseca. Exatamente. E portanto há depois aqui críticas justas, haverá, imagino que sim, mas também nestas coisas, da forma como estão organizadas, há algum oportunismo, porque eu imagino que a oposição do António Fonseca olhe para estas preocupações sociais como eleitoralistas, mas isto só tem 2 caminhos. Ou, de facto, propiciamos às crianças o acolhimento que elas têm de qualidade ou não. E sabemos que é difícil transferir isto de uma assentada toda para IPSS ou criar uma IPSS nova. E, portanto, eu espero que o bom senso prevaleça e seja encontrada uma solução como tem sido até agora, até que seja encontrada a solução que legalmente deve ser encontrada. Muito bem. Albino Almeida, falamos agora de saúde. A professora portuguesa Susana Paixão foi eleita Presidente da Federação Internacional de Saúde Ambiental, tornando-se na primeira mulher europeia a ocupar o cargo. Não é uma estranheza, porque nós temos que perceber que muitas das nossas escolas, e nomeadamente em Gaia, foram durante anos a fio escolas eco-eficientes. Portanto, tivemos muitos prémios de escolas com preocupações ecológicas, com ecoeficiência no Concelho de Gaia. E o problema é que nós já andámos a falar isto há 20 anos, portanto é bem tempo de uma professora universitária, desta geração que foi construindo ao longo do tempo as ecoescolas e as escolas eficientes, tenha chegado à formação e seja hoje coerentemente, porque aprendeu desde pequenina, uma grande defensora do ambiente e, portanto, seja o corolário de uma política que o país devia prosseguir noutras áreas sem desfalecimentos, porque muitas vezes o que nos atrapalha é que nós começamos uma política virtuosa e depois deixámos-la cair, porque não há prossecução de políticas. Mudam os governos e mudam os sentidos das políticas. E há políticas que deviam ser prosseguidas.
não têm que ser iguaizinhas, mas têm que ser prosseguidas nos seus objetivos. Penso que o ambiente tem sido, honra seja, apesar de por lá ter passado um ministro que lhe deu uma grande visibilidade e encaminhou o país na senda do que está chamado José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa, é bom não esquecer, foi ele que deu esta senda ao país das energias limpas, das energias renováveis, todos nós sabemos, com erros naturalmente, mas foi ele que pôs o país nesta senda e eu fico muito contente que essa política, exatamente, esteja a ter bons resultados a este nível. E, portanto, é preciso também aqui até fazer esta aposta dela. Quando era presidente da Confap, participei em muitas escolas, entreguei muitos prémios a escolas que tinham preocupações ambientais e, portanto, vejo com satisfação e muita alegria que esse trabalho dá frutos a um nível tão elevado. Muito bem. Albino Almeida, passamos agora então para o nosso último tema e voltamos mais uma vez a falar de política internacional. Agora falamos de Bruxelas e de Londres, aqui que chegaram a um acordo para o Brexit. Certo. Como é que vê este acordo entre Bruxelas e Londres? Como português vejo muito bem, porque na realidade já todos nós percebemos, e António Costa percebeu antes de todos, que o único caminho sustentável para a Europa é cobrar ela própria impostos para ter o seu orçamento autónomo e não depender dos humores dos Estados, porque é fácil perceber que sem os cerca de 100 mil milhões de euros que entravam dos ingleses para os cofres da União Europeia, há aqui um conjunto de programas... É uma fatura elevada agora. Exatamente. E há aqui um conjunto de programas que vão estar desalavancados e podem ser complicados para quem estava no caminho de os prosseguir. As empresas e as instituições. Por outro lado, os ingleses também têm programas eles próprios que tinham legítima aspiração e tinham promessas de fundos europeus. Com o Brexit, perdem direito a esses fundos. Também eles precisam de se, como há bocado falávamos aqui da situação da CE, ou seja, quando mudam de raiz as coisas, deve haver um período de transição claramente previsto e que permita que não haja rupturas. E a Europa estava à beira de uma ruptura séria se não encontrasse este acordo, na medida em que há expectativas dos países mais necessitados e, ao mesmo tempo, de todos os países que beneficiavam do orçamento europeu, sem o financiamento da Inglaterra nos termos do acordo, seria muito difícil de levar à frente. No acordo, o Reino Unido continua membro não votante da União Europeia até 31 de dezembro de 2020, data em que termina o chamado período de transição. Exatamente. Esse período de transição tem também, não é público, não se fala muito disso, as pessoas nobres não falam de dinheiro, como sabe, não é? Embora seja sempre o dinheiro que está por trás das coisas nobres, e menos nobres também, como se viu em França, mas, na verdade, isso implica uma transição em que vai haver uma desaceleração das transferências inglesas, uma desaceleração dos apoios europeus às empresas e às instituições inglesas, até se encontrar o equilíbrio que eu acredito até lá esteja em funcionamento um dos impostos de que se falou sobre o petróleo, sobre as transações financeiras, um desses impostos que não cai diretamente sobre as pessoas, mas que permitirá que a Europa vá tendo alguma margem de manobra para viver sem estes sobressaltos. Albino Almeida, consequências desta saída do Reino Unido da União Europeia? Se for bem... Teremos este período de transição e após este período de transição? Pois, eu diria o seguinte, como sabe, a vontade dos povos é soberana e eu não sei se existe alguma regra europeia que impeça, por exemplo, que daqui a 3, 4 ou 5 anos os ingleses votassem pela reentrada na União Europeia. É sabido que os ingleses entraram contra a vontade, não estavam totalmente satisfeitos na altura com o modelo e estiveram sempre com um pé dentro e outro fora. Não sei, portanto... Mas tiveram sua moeda única? Exatamente. É isso mesmo que eu quero falar. A moeda única e a maior praça financeira europeia, que é a Praça de Londres. E por isso, resta saber se algum dia procurarão regressar noutras condições que até agora nunca tiveram. Seja como for, isso também significa que a Europa tem que começar a pensar, os que querem ser Europa, os que querem estar na Europa de pleno direito, têm que começar a pensar exatamente num orçamento europeu e é preciso olhar para isso com toda a atenção. Consequências para os Estados-membros desta saída da União Europeia? O que se está a tentar evitar é que o esforço financeiro seja menor. Portugal, apesar de tudo, é contribuinte líquido, quero dizer com isto que entre o que nós mandamos para a União Europeia e o que dela recebemos, ficamos a ganhar. Mas é uma situação que tende a ser menor o ganho que temos em função da falta de financiamento inglês. Albino Almeida, uma última questão. Aqui ficou de fora a questão entre Bruxelas e Londres, a questão da fronteira irlandesa. Pois, isso é um velho problema que mexe, como sabe, com a própria unidade da Grã-Bretanha, não é? Assim entendida como tal, do Reino Unido, como eles gostam de se chamar. O Reino Unido tem um problema lá no meio chamado Irlanda, é um problema velho, nós lembramos da Guerra do IRA, os que são da minha idade, do clima de guerra civil que existiu em Inglaterra durante muitos anos,
com episódios muito violentos, os ataques que o IRA fazia à bomba eram muito violentos, no Ulster em concreto, e portanto há ali uma ferida que ainda não está completamente sarada, pese embora os avanços que foram feitos nas últimas 2 décadas, digamos assim, há feridas que não estão saradas e por isso não era conveniente que neste acordo se entrasse numa área onde ainda já há alguma pele, já se nota alguma pele sobre a cicatriz, mas a cicatriz por baixo está toda aberta. Muito bem. Albino Almeida, terminamos então com este tema. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Boa semana para si também, muito obrigado. E boa semana para os nossos telespectadores. O Brexit então a fechar este espaço opinião de hoje. Estamos de regresso amanhã.